Guncast. Conversas difíceis. Como lidar com as conversas difíceis que temos na vida? Como é que a gente faz para tentar melhorar nossa capacidade de encará-las e não procrastiná-las, de não fugir delas e também de não ir para elas de qualquer jeito, né? Porque também não adianta não procrastinar, não fugir e ir na doida. O bagulho é difícil, conversa difícil é planejamento. Senão a conversa fácil não requer. Eu acho que começa iniciando em por que ela é difícil. Porque ela é difícil. Exatamente. Porque poderia ser um diálogo como qualquer outro, mas tem algo ali que está fazendo ser mais doído para você que vai iniciar essa conversa. Olhar para isso, acho que pode ser um bom caminho, né? A Lívia gosta de estudar muito comunicação não violenta, né? Sim. Que é um assunto que eu sou, assim, apaixonado também. Sim. Como ele é profundo, mas eu me lembro, eu pergunto pra Tânia. A Tânia Mojica introduziu esse assunto pra mim, porque eu tava precisando ter uma conversa difícil, ela me ajudou há 4 anos atrás. E eu falei, Tânia, vamos fazer um curso disso, velho. Curso CNV. E a Tânia, que é sábia, ela falou assim, não dá pra fazer curso disso, você tem que aprender na prática. O curso de CNV tem 30 minutos. Acaba o curso. Eu vou falar algumas coisas assim, talvez pode ter mais. O problema do CNV é que as pessoas têm que praticar e tem uns pré-requisitos para ter comunicação não violenta. Pré-requisitos gigantes, que é entendimento de sentimentos. Sim. Autoobservação do que está sentindo. Que esse pré-requisito, ele é... Aí sim, é toda uma vida. Pra mim, assim, eu conheço de CNV, mas nunca li nada muito a fundo, mas pra mim o principal requisito é fale de você, do seu ponto de vista. É o começo, né? Sem A observação acusar. sem julgamento, né? Exatamente. Qual é o framework? O framework do CNV, eu acho ele lindo, mas ele não vale nada, porque é tudo difícil de executar. Assim, não é que não vale nada, ele vale coisa, mas assim, ele requer que você treine. Sim. De fato, que vire um hábito. De fato, os cursos até, a gente nem chama muito de curso de CNV, né? Porque senão dá uma impressão, tipo, fiz um curso, coloco aqui no meu diploma, fiz um curso de CNV, certificado CNV. E todos que eu já participei, né, são muito mais imersões, retiros, vivências, práticas, né? Ninguém chama muito de curso. Introdução a CNV, porque, lógico, muitos desses que eu vou já exigem que você tenha lido o livro, né, que é do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Sim. E para que você entenda, né, esteja todo mundo no mesmo nível de entendimento do que a gente está fazendo aqui quando chegar lá. Mas, por exemplo, o último retiro que eu estive, veio um treinador certificado internacional, tudo, mas é 90% de prática. E mais legal ainda se você trouxer conflitos seus reais, né, para trabalhar ali. Porque o que acontece? Eu enxergo assim, sem falar muito em framework, tudo, mas eu penso em CNV como enxergar o que está por trás do que está sendo dito, enxergar que aquilo, a forma como a gente se comunica, é só uma estratégia para que a gente consiga algo que a gente precisa, alguma necessidade nossa. E por exemplo, eu gosto dessa analogia da caixa de ferramentas, que eu tenho uma maletinha aqui que tem só um martelo. Se eu me deparar com um parafuso e eu só tenho um martelo, eu vou tentar martelar o parafuso. E para isso eu preciso desenvolver, né, comprar mais ferramentas, adquirir mais ferramentas, para que eu possa usar a ferramenta certa no momento em que exige. Então, se eu tenho várias ferramentas que eu não sei o nome na minha maleta, é muito mais provável que eu consiga usar a mais adequada em cada situação. Então, eu vejo a CNV como uma forma de melhorar esses meus recursos, mas muito... Aumentar o repertório dessas ferramentas. Exatamente, mas muito através disso de reconhecer as minhas limitações e trabalhar em cima delas, porque o primeiro passo é a observação sem julgamentos. Então, observar uma coisa sem colocar a sua interpretação. E para isso você precisa ter humildade, você precisa ter muito autoconhecimento, você precisa ter muita empatia, né? Não é simples. Como que eu observo sem julgamentos? Ele foi lá e aí você já coloca um julgamento. Sim. Por isso que exige a prática, né? Para você entender de verdade o que está acontecendo. Eu já fiz
mini jornadas de coach com Tânia, assim, 2, 3 sessões, em 2, 3 vezes da vida, para situações que tava difícil, e é maravilhoso. Eu falando a situação e Tânia, opa, ela, mas foi isso mesmo? Ou foi não sei o que? Cara, eu tava julgando já, olha aí. Sim. E é aí, louco. É um exercício de autovigília o tempo inteiro, né? E aí você precisa entender as necessidades que estão por trás daquela fala, os sentimentos que estão por trás daquilo. E muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa necessidade. A minha necessidade é que o meu marido fizesse... Não, isso não é uma necessidade. Isso é uma exigência da outra pessoa. O que é você necessidade precisa? É segurança, estabilidade, reconhecimento, é um pouco de valores, um pouco parecido com valores. Sim. Assim, né? E a gente não sabe dar nome a essas coisas. É muito engraçado que tem a autora Laura Gutman, ela fala sobre maternidade, ela fala sobre que a mãe às vezes fica, mas o pai não troca fralda, ele não dá banho, ele não faz isso. E ela fala, a mãe não quer isso. Ela quer um abraço, ela quer uma acolhida, ela quer perceber que o marido dela tá vendo que ela existe. Uhum. Mas a forma pela qual ela acha que vai ser reconhecer vai ser fazendo algo que a ajude, nem é essa a palavra correta, né? Seria participação. Mas é isso, a gente mistura a nossa interpretação dos fatos e as nossas visões numa coisa que não é aquilo que move de real, né, verdadeiramente. Olha, tem um exemplo muito legal no livro, que é um que me marcou, né? Tem vários, mas tem um nesse livro de comunicação não violenta, que é para mostrar que quando a gente não tem clareza do que a gente precisa, é muito mais difícil que a gente consiga o que a gente realmente deseja, né? E a gente fica preso nisso, num ciclo de insatisfação. E aí tem um casal, e o problema para a mulher é que o marido estava ficando muito tempo no trabalho. Né? O companheiro dela fica muito tempo no trabalho. E o que ela expressou foi, você fica muito tempo no trabalho. E o que ele fez? Ele arranjou um esporte para fazer 2 vezes por semana. Porque ele não tá mais ficando tanto tempo no trabalho. Ele tá fazendo um esporte. E aí a pessoa pensa, mas é óbvio que eu queria que ele ficasse mais em casa. Mas não é óbvio. Nem sempre as coisas são óbvias. Não, eu acho que quase nunca elas são óbvias. Eu acho que a gente foi educada a partir do pressuposto de que as pessoas têm bola de cristal. Tem que saber. Então a gente vai falar uma coisa e ela vai entender claramente aquilo que a gente tá falando. E quanto mais a gente conseguir ser claro naquilo, e aí como eu falei no início, falando de você, olha, eu me sinto mal porque eu sinto falta de você. Eu gostaria de ter mais tempo com você e eu gostaria que você se manifestasse dentro disso para acolher isso em mim. Né? Pelo que eu me lembro, o framework é meio que começar com a observação, o relato do que aconteceu, sem julgamentos. Quando a gente se conheceu solero, a gente resolveu trabalhar junto e não sei o que, trazer a situação. Aí depois trazer qual o seu sentimento perante aquilo relatado, com o mínimo de julgamento possível, de preferência nenhum julgamento, mas qual o sentimento? Putz, eu me sinto frustrado, porque... E aí vem naturalmente a necessidade. Eu me sinto frustrado porque eu tenho necessidade de reconhecimento, de não sei o quê, de ganhar dinheiro, de blá blá blá. Ou nessa situação do marido, né? Eu gosto de passar tempo com você, eu gosto de ter uma companhia, isso é importante. Né? E talvez até dizer... Eu fico com a sensação de que você não gosta de mim porque você não tem tempo pra mim. Ainda que isso seja um julgamento, mas está dizendo de você, assim, de qual é a minha interpretação do seu caso. E aí você dá a oportunidade pro outro dizer, não, mas eu não é isso que eu quis dizer, que eu quero te mostrar e tal. Mas eu acho que olhar pro que a gente sente também e falar claramente ajuda muito o outro a entender, né? Por isso que esses pré-requisitos são fundamentais pra gente ter essas conversas difíceis, porque você assumir e encarar aquilo que está dentro de você não é fácil, né? Você precisa de muita coragem para entender que você ficou triste. Assumir que eu tenho essa necessidade. Você tem essa necessidade. Para assumir que você tem uma responsabilidade dentro daquela situação que você está achando ruim. Sim, né? total. E quando a gente fala de casamento, é muito isso. O casamento pode ser o pior dos mundos, mas a culpa nunca é só do outro. Ela é 50% compartilhada. Nem que seja por aquele velho ditado de que a assombração sabe pra quem aparece. Você deixou aparecer. Ué, isso dói. É difícil. Não, mas eu fiz tanta coisa boa.
mas você permitiu que aquela situação chegasse naquele ponto. E o mais importante, eu acho, é sair desse jogo de quem é mais culpado, de quem, da onde veio, e partir pra o que eu quero Como e como vamos que é a resolver? melhor forma de fazer isso, né? Porque você fica assim, não, ele tinha que reconhecer, ele tinha... E nesse tinha, você tá esperando 15 anos do que a pessoa tinha que falar, tinha que saber, e você continua frustrado, né? Você continua ali Gente, com a sua a gente dificuldade. acha demais. Ó, quando eu era pequena, não sei, me veio na cabeça, eu sempre fui muito criativa, eu ficava imaginando umas coisas, e eu, por algum motivo, um dia eu imaginei que a gente tinha esses headphones, assim, que a gente tá usando aqui agora, invisíveis, e que tinha um aparelhinho que a gente colava aqui, igual acho que eu via na televisão, as pessoas usando aquilo, e que o que você me falava passava por esse aparelhinho e chegava no meu ouvido de um jeito. E o que eu falava, tipo, esse português que eu estou falando é só meu. Eu lembro que eu pensava nisso, eu falava, será que ele tá falando exatamente a mesma... Eu ficava viajando que as pessoas tinham dialetos e que era um aparelhinho que fazia... Incrível. Olha a minha viagem, eu não sei de onde que eu tirei isso. E ao mesmo tempo eu falo o tanto que isso é real. Porque o que eu estou falando aqui, você está entendendo da forma como o seu aparelhinho está decodificando. Falamos lá no episódio sobre críticas, né? Não leva pro lado pessoal, né? Tem a ver com isso também, né? Tem. Palavras quando saem. Afinar esse aparelho, né? Assim, tentar sintonizar. E às vezes, talvez esse aparelho tenha alguns filtros. E é tentar chegar numa coisa mais clara e menos ruidosa. Tá falando de palavras, o nome comunicação não violenta tem uma explicação por chamar assim e tal, mas eu acho ruim. Porque não violenta... Eu não sei, não tenho sugestão. Eu tô criticando, não sei. Poderia, talvez eu acho que a minha sugestão seria comunicação saudável. Mas porque quando eles falam não violenta, as pessoas acham... Não, a minha comunicação não é violenta. Não, porque não é... Vai tomar no cu, filho da puta. Não é só isso que é violento. Talvez eficaz. O violento O violento tá numa exigência, indireta, num julgamento. Sarcasmo também, tá na Guerra Fria. A Guerra Fria. Exatamente. É numa violência psicológica. E no nosso autodiálogo. Essa é violência, é o não amor. Por isso a comunicação é amorosa, mas aí amoroso também é levar para um lado, sei lá. Tem pessoas que falam de comunicação autêntica, né? Carol Nalon. Acho muitas bom, pessoas acho bom, falando gostei sobre disso. isso. E, cara, pra mim, a origem de tudo tá nesse livro aqui. A explicação de tudo. Esse é um livro pouquíssimo conhecido. O Luciano Meira me deu essa dica uma vez numa palestra. E pra mim, cara, toda a explicação da gente ter que estar se preocupando com o CNV vem disso aqui. Esse livro chama Metaphors We Live By. Metáforas que vivemos sobre elas. Cara, capítulo 1. Ele fala primeiro que metáfora, para muitas pessoas, é uma ferramenta da imaginação, da poesia, da retórica. Uma metáfora é uma ferramenta de retórica, linguística, um negócio para florear, ou um negócio para imaginação, uma metáfora e tal. E ele fala que, cara, metáfora é um negócio que fica enraizado na forma como a gente vive. E aí, quando vira a página, ele vai dar o primeiro exemplo. To give some idea, para dar um exemplo do que significa um conceito metafórico que virou estrutura da atividade diária da gente. Vamos pensar no conceito argumentação. Uma conversa é uma argumentação. Uma conversa difícil, principalmente. Toda conversa difícil vai exigir uma argumentação, né? E ele falando que existe uma metáfora conceitual enraizada que é a argumentação é guerra. E aí, ele dá exemplos em inglês. Your claims are indefensible. Seus ataques, suas reivindicações são indefensáveis. Eita, a crítica dele foi bem no alvo, ataque, né? Ele destruiu meus argumentos. Eu nunca ganho o argumento dele. Eita, você não concorda? Ok, shoot. Então, manda aí, dispara. Vou usar a estratégia para destruir ele. Enfim. E ele falou, cara, é importante que não é só questão de usar as palavras, mesmo que você não use nenhuma palavra, a guerra tá por trás. Porque normalmente toda argumentação em conversa difícil, normalmente, como é que acaba uma guerra? A guerra acaba com um morto e um ferido. É assim que acabam as conversas difíceis. Um morto e um ferido. E não as necessidades de ambos sendo realinhadas para serem atendidas. Sim. E muita gente fala, então aprender recursos e técnicas para me comunicar para conseguir as coisas que eu quero, né?
E a CNV não é isso, né? Não é você conseguir o que você quer. É você abrir um espaço para que as pessoas possam se manifestar. E o quarto passo, né, que você falou do sentimento, necessidade, o quarto passo é fazer um pedido. É o pedido. Mas o pedido não é uma exigência, né? A exigência é quando você faz um pedido e você não aceita o não. Então, se a pessoa fala não, você fica bravo com ela. E o pedido é espaço para que talvez aquela pessoa não queira aquilo naquele momento. Né? Respeitar isso, né? Respeitar. E você só abrir um espaço para que as duas pessoas, né, ou mais pessoas, possam ser sinceras e se sintam confortáveis em expressar o que elas realmente pensam. Mas não garante que as coisas vão ser do jeito que você quer. Né? Porque nem sempre isso é compatível com o que o outro quer. E eu acho que partir desse pressuposto de que é do jeito que eu quero é que é violência. Exatamente. É uma imposição. Aí você vê a observação do relato sem julgamento, seus sentimentos perante isso, suas necessidades não atendidas e um pedido. O padrão da humanidade é observação sem julgamento e pula para exigência. Exatamente. Ou a exigência, né? No máximo, observação cheia de julgamento. E aí, não, como me sinto, não, minhas necessidades, não, porque eu não sei como eu me sinto, nunca parei de pensar nisso. E nem quero saber, porque isso me machuca, me incomoda. Não sei quais são minhas necessidades não atendidas, não sei nem quais são minhas necessidades, quanto mais não atendidas, e aí no pedido vem uma exigência. Então julgamento, e eu quero que seja assim, é a guerra. E aí você tem que fazer isso. Aí a outra parte revira igual. E é um absurdo se a pessoa não entender isso que eu tô pedindo. Exatamente. E é engraçado, principalmente em relacionamento, como a gente supõe coisas, espera do outro, e aí fica preso nisso, né? Destrói a relação por uma simples falta de comunicação verdadeira, né? Essa comunicação profunda. E é dolorido demais olhar para as suas necessidades e sentimentos, né? Nessas vivências que a gente faz tudo. Você tem que ter uma entrega muito grande, uma coragem muito grande, e muitas vezes você descobre coisas que você olha e fala, eu não acredito que é isso que eu tô querendo. No fundo mas isso. Eu tenho que assumir, é isso que eu estou querendo também, né, essas vulnerabilidades. Então, exato, eu acho que é um acesso constante às nossas vulnerabilidades. Né? Quem tá querendo aprofundar mais nisso, todo mundo deveria, porque todo mundo tem conversas difíceis e ninguém... É difícil um ser humano que naturalmente... tem uma comunicação não violenta. Não dá, porque a gente vive num mundo que... A gente não aprendeu isso. Argument is war. Minha sugestão é legal procurar tem vários livros, não só do Marshall, mas acabou surgindo outros livros. É claro que a Bíblia é o Marshall, outros livros sobre esse assunto, tá? Tem um livro chamado Mudando o Tom da Conversa, que ele não tem a palavra comunicação não violenta, porque alguns têm, mas ele não tem. E se brincar, ele nem fala a palavra CNV no livro todo, mas é sobre isso. Mudando o tom da conversa. Agora, o mais importante era a prática. E querer praticar, vou praticar então. Tem outras coisas pra falar com a minha esposa. Aí é complicado você começar jogando amador e indo logo pra um desafio grande, né? Começar com a minha mãe. Porra, com mãe, acho que o mais difícil é conversar com mãe. Depois é com esposa, pra mim pelo menos, né? Com pai e mãe, depois com esposa. Porque o pai e mãe, sei lá, tem uma autoridade sobre você, sei lá. Mas tem que buscar comunidade de prática. A grande maioria das pessoas que estão falando de CNV tem essa proposta de prática, de encontros, de estar imerso muitas vezes num ambiente, trocando, absorvendo e depois manter isso, né? Durante cada 15 dias, para você não se distanciar, porque é muito difícil, né? É muito fácil cair de novo na violência na comunicação. E um outro caminho é buscar... Que é uma mudança de hábito, desculpa, também, né? Uma ajuda individual, né? Um coach, uma pessoa que pode te ajudar especificamente num desafio de comunicação. E aí você, ao trabalhar aquele desafio, aprende, né? Uma prática com uma mentorada. E é engraçado, né? Que fala-se muito, esse boom do coach, tem coach demais, não sei o quê. Velho, coach é um conceito muito genérico, né? Então, assim, só o segmento coach de CNV, tem pelo menos, assim, uns 2 milhões de vagas. Tipo, tem um déficit de 2 milhões de pessoas. Sim. Por quê? Porque se tem 200 milhões de pessoas, o ideal era ter 100 milhões de coaches de CNV para ajudar os outros 100 milhões. Né? Enfim, se você não está buscando eliminar a violência da sua comunicação, trazer a autenticidade, trazer o amor para suas conversas, tanto com nível familiar, nível profissional, em qualquer dos níveis. Se você não está buscando trazer a autenticidade e o amor para suas conversas,
você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados 4 insights. Porque o primeiro passo é a observação sem julgamentos. Então, observar uma coisa sem colocar a sua interpretação. E para isso você precisa ter humildade, você precisa ter muito autoconhecimento, você precisa ter muita empatia, né? Não é simples. Como que eu observo sem julgamentos? Ele foi lá e aí você já coloca um julgamento. Por isso que exige a prática, né? Para você entender de verdade o que está acontecendo. Mas eu acho que olhar pro que a gente sente também e falar claramente ajuda muito o outro a entender, né? Por isso que esses pré-requisitos são fundamentais pra gente ter essas conversas difíceis, porque você assumir e encarar aquilo que tá dentro de você não é fácil, né? Você precisa de muita coragem pra entender que você ficou triste. Assumir que eu tenho essa necessidade. Que você tem essa necessidade. Porque o que eu estou falando aqui, você está entendendo da forma como o seu aparelhinho está decodificando. O quarto passo é fazer um pedido. É o pedido. Mas o pedido não é uma exigência, né? A exigência é quando você faz um pedido e você não aceita o não. Então, se a pessoa fala não, você fica bravo com ela. E o pedido é espaço para que talvez aquela pessoa não queira aquilo naquele momento.